né? Aqui nas Américas como um todo, a gente teve esse advento da colonização vinda dos europeus e essa imposição da cultura. A gente sabe que as nossas grandes mídias, os detentores dos poderes delas, são descendentes desses, então eles querem manter essa hegemonia, e aí mantém a hegemonia diminuindo o que é do outro. Mas quando a gente olha com mais profundidade para essas culinárias das Américas, de sociedades que receberam as populações africanas escravizadas, a gente vê uma similitude. Eu vejo isso, assim, desde que eu entrei na faculdade de gastronomia e comecei a estudar isso mais profundo, eu falei, mas é tudo igual. Tudo é muito similar à comida baiana, para mim. Né? E aí vai pesquisando mais, vai percebendo os elementos. Só que essas mesmas culinárias, quando elegem os seus pratos internacionais, a mídia vem chancelar para dar destaque e coloca essa explicação europeizada. Teve um prato que eu me identifiquei muito na faculdade, que é o jambalaya, que é um prato do sul dos Estados Unidos. É um prato que hoje a gente constrói a história dele a partir de uma ancestralidade africana, de uma região chamada Cinturão de Arroz no Oeste Africano, que é o arroz originário do arroz africano, que é um arroz vermelho. Quando esses africanos saem, são retirados do oeste africano e levados para o sul dos Estados Unidos, eles levam consigo a cultura do plantio do arroz e aí aplicam no sul dos Estados Unidos, que é uma área de muito pântano, então propícia para o plantio do arroz, e fazem um prato que era do continente africano no sul dos Estados Unidos, mas com os ingredientes que eles têm. Então, o jollof do oeste africano, no sul dos Estados Unidos, vira o jambalaya. Que vão especiarias, vai as carnes, mas também vão outros elementos da terra onde eles chegaram, que são os alimentos que eles têm acesso. Quando eu conheci o jambalaya na faculdade, foi falado para mim que o jambalaya era uma espécie, era uma típica paella do sul dos Estados Unidos. Mas quando eu vou estudar diáspora, quando eu volto para o continente africano e faço a reconstrução e vejo que os africanos que foram para o sul dos Estados Unidos foram esses africanos que plantavam arroz e que antigamente o jambalaya dos Estados Unidos era feito com arroz vermelho, a gente reconstrói a história. Nossa, mas o jambalaya então não é paella, porque antes dos espanhóis chegarem, quem chegaram foram os africanos. E aí na reconstrução da história, a gente descobre que contaram pra gente não era verdade. Construíram uma história para nos contar. Como a gente não tinha o repertório de voltar para trás, reconhecer a nossa história, para ressignificar o que está acontecendo, a gente só aceitou. Só que os últimos 20 anos, a nossa geração foi para a universidade. E quando a gente chega na universidade, a gente quer garantir o que é nosso. Então, quando eu chego na universidade e ouço daquele prato e vou... Mas aqui é uma região de pretos. Como é que pretos espanhóis adoram, odeiam preto? Qual é a relação? Vou voltar para a África. Aí eu consigo construir uma linha cronológica que vem uma outra explicação. Que aí agora a gente vai juntar as ciências, a historiografia, a sociologia, a antropologia, o jornalismo, para recontar essa história a partir de uma afroperspectiva. E aí isso está acontecendo nos Estados Unidos, isso está acontecendo no Brasil, no norte da Colômbia, e a gente vai se fortalecendo quanto população afrodescendente para a gente começar agora a fazer o outro processo. Existe a história de vocês, tá aí, mas também existe a nossa história. E agora a gente chegou a nossa vez de contar a nossa história. E eu imagino que para quem nasceu comendo jambalaya, quem cresceu comendo jambalaya, olhar para o oeste africano, na potência que ele tem de, em mais de 500 anos, permitir que um prato continue sendo consumido, ressignificado. A cultura é viva, então outros elementos Sim. foram trazidos para esse prato, mas o prato continua lá na sua essência, as especiarias, o arroz. Isso é assim, é de uma potência muito grande. É falar, nossa, como a cultura desse povo é rica e forte, que não acaba, não para, né? Continua seguindo. E aí o trabalho com diáspora, o meu olhar é nesse sentido. Então, eu estudo, eu pesquiso, eu entendo. Eu não sou dona de uma verdade única, então eu conto uma versão da história, mas existem várias versões e a minha também precisa ser contada. E eu mostro que, do meu ponto de vista, tem uma lógica. Quem perceber a lógica vai caminhar. E a gente se agrega a outros pesquisadores de outras áreas correlacionadas para aprofundar cada vez mais isso e a gente poder expandir para mostrar que a história que foi contada pra gente
Não é bem essa. Não é bem A essa, realidade né? não era essa.